Freakers! Como estão? Hoje eu estou inaugurando um novo quadro aqui no meu canal que vai se chamar Metida! Bora lá! O que é esse Metidas? É pra gente falar um pouquinho sobre as pessoas, sobre eu, sobre o Didi que tá ali, ou sobre você que pode estar trazendo a sua história daqui a pouco pra gente também. Como é um mês que a gente comemora o Dia das Crianças, eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha história ali na infância, da infância pra adolescência. Então, fica comigo nesse vídeo se você é um curioso ou uma curiosa, que eu sei que o que mais tem é voyeurista aqui na internet. Todo mundo quer saber dos babados e confusão. Então eu farei revelações que rufem os tambores, tá, gente? Que rufem os tambores. Então, se inscreva no canal, mete o dedo no sininho e bora. Bora pra intimidade de Maria Cecília. Bora lubrificar. Bora lubrificar a vida! Pessoal, eu tava lembrando aqui, esses dias, inclusive, como é que as diferenças fazem diferenças, né? Claro, como cada pessoa é única, exclusiva, né? Quando a gente atende, faz um diagnóstico, né, de uma pessoa, a gente vê a dificuldade dela, que é, de alguma forma, um diagnóstico que uma pessoa pode sofrer um preconceito por ter um diagnóstico X e tal. E esses dias até ouvindo, eu acho que uma coisa muito importante pra gente pensar, que o diagnóstico, quando a gente fala, a pessoa tem transtorno bipolar, isso não é o diagnóstico, isso é a classificação. O diagnóstico é o que a pessoa faz com que ela tem. Isso é um diagnóstico, porque você precisa extrair daquele paciente a sua potência. Isso dá uma diferença na forma como a gente vê a clínica, que é gritante. A gente pula qualitativamente, por exemplo, quando a gente pensa assim, como é que a gente exalta as potências das pessoas e traz e estimula isso. E aí você vai falar, por que isso tem a ver com a história da Maria Cecília? Porque eu fui uma criança que eu sofri muito na infância. Não porque eu tinha uma família disruptiva que não me deu as coisas, muito pelo contrário, eu sempre fui uma criança privilegiada de uma família de classe média, que tive boa educação, uma família estruturada com um pai e uma mãe, só que eu era meio que já era um peixinho fora d'água. Eu era um tanto diferente das minhas irmãs. Minha mãe era uma mulher extremamente solicitada na cidade inteira, porque ela era uma espécie de Madre Teresa de Calcutá. Ela era madrinha da comunidade inteira, então na minha casa eu sempre recebia gente do interior de Minas que vinha para pedir que ela ajudava, né? E eram pessoas humildes que vinham pedir ajuda. E além disso, minha mãe tinha um comércio, trabalhava com loja, era dona de uma loja. E a minha mãe trabalhava muito e não tinha tempo. O tempo que ela tinha era dedicado à comunidade, dedicado à igreja. E nisso, eu sendo a filha mais nova, pela minha personalidade, pelo meu emocional, eu sentia falta da minha mãe. E as minhas irmãs nunca tiveram isso, mas eu tive mais. Inclusive, o que isso acarretou? Acarretou numa depressão infantil. Aos 10 anos eu tive uma depressão infantil. Um pediatra indicou uma psicóloga para minha mãe. E assim eu comecei um processo em psicoterapia, onde foi extremamente importante para mim. Onde eu fui me descobrindo e me aceitando, onde eu já não sentia tanto aquela culpa, porque o que acontecia? Eu sentia a falta da minha mãe e aí eu descontava onde? Na comida. Então eu comia compulsivamente. Eu era gorda, era gordinha de 9 até os 13, os 14 anos, eu era a gordinha. E aí, você imagina o universo dessa criança, né? A baleia assassina, a Maria tomba homem, eu tinha uma agressividade, eu tinha uma necessidade muito grande de contato físico, então às vezes eu dava porrada nos meninos e até depois de muito tempo eu vinha descobrir isso, que era uma necessidade de toque. Enfim, acho que como todo mundo tem as suas querelas na infância, mas eu apontava caminhos muito diferentes da minha educação. E assim aconteceu também na cidade que eu morava, que era Vespasiano. Eu era meio estranha na cidade também.
hábitos e gostos muito diferentes. Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a ficar adolescente, eu tinha um gosto diferente de tudo, de todo mundo. E eu gostava de fazer roupa, e fazia roupa, e pedia para confeccionar roupas diferentes. Hoje eu tenho até um casaco, depois eu vou mostrar para vocês, depois eu vou tirar uma foto. Um casaco que eu pedi para fazer nessa época, que deve ter... Gente, eu devia ter 15 anos, então são 31 anos. Um casaco que eu tenho há 31 anos atrás. Então eu tinha um comportamento já diferente, que se apontava ali, uma coisa mais artística, mais performática, tanto no modo de se vestir. Adorava chuteira de trava, então... Um dia minha mãe me deu uma chuteira de trava, eu saía na rua de chuteira de trava e isso acontecia. Isso era bem curioso, porque a chuteira, ela era de acrílica, né? Ela era escorregadia. E eu caía com a chuteira de trava muito, caía no chão, enfim. Aos poucos, veio a universidade, eu comecei a fazer o curso de psicologia, eu tinha 19 anos. Eu me formei um pouco adiantada, entrei na universidade de psicologia. Minha mãe nessa época estava doente, tinha todo esse contexto também, ela estava com câncer, foi bem pesado tudo isso, mas dentro do curso de psicologia, o que aconteceu comigo? A minha mãe veio a falecer e a primeira coisa que eu busquei foi uma forma de extravasar, de trabalhar meu luto. O que eu procurei? Teatro. Foi onde eu falei assim, agora eu vou trabalhar esse sofrimento, essa dor e vou fazer teatro pra, sei lá, pra desconectar. E aí dentro do teatro o negócio foi ficando um pouquinho sério. Eu levei isso para a faculdade num curso de empreendedorismo que eu fiz. E a professora pediu que a gente fizesse uma avaliação, né, uma análise neuropsicológica através dos testes que a gente já tinha feito, através de percepções que a gente tinha. E eu criei um projeto nessa época que eu queria ajudar o meu pai no comércio dele. Eu me tornei um exemplo dentro do curso com a professora Isis. Ela me pegou assim de uma tal maneira que ela falou, essa marmota aí, vocês estão vendo? Ela é um exemplo de empreendedorismo individual. Ela é artista. E eu não imaginava que eu ia entrar num curso de empreendedorismo e que eu ia ouvir que eu era artista. Essa professora, inclusive, me levou para algumas outras faculdades para falar sobre o exemplo de empreendedorismo. Ou seja, eu tive uma grande motivação a também ter uma formação artística, porque nesse momento onde eu procurei o teatro, já tinha essa conexão com as artes. E foi onde eu comecei a me expressar de uma forma ainda mais livre, espontânea, porque não tinha filtro. É como se eu entendesse, no momento da morte da minha mãe, que eu precisava viver muito mais. Então eu já não tinha tanto medo da vida. E foi dentro desse contexto que eu vim para São Paulo. Então eu me formei em psicologia e vim logo na sequência para São Paulo para estudar teatro e artes. O que você acha desse conteúdo? Me conta. Você tem uma história parecida com essa? Como é que foi a sua transformação? Como é que foi ou é para você se sentir às vezes diferente, não muito adequado ali nos padrões que você frequenta? Porque hoje em dia, né, gente, é tão difícil ser autêntico. Eu vejo as mulheres, por exemplo, eu fico com um pouco de preguiça, assim. Às vezes eu vejo as mulheres padrão Virgínia, sempre com o corpo... Esses dias eu vi uma foto da Virgínia e das duas amigas. Elas são iguais, são corpos idênticos, siliconados do mesmo tamanho, com a barriga trincada em tal lugar, assim, com o ângulo da perna, assim, assado, com um logozinho. Puxa vida, cadê o ser humano que tá aí dentro? É preocupante pensar sobre isso, ainda mais em tempos de inteligência artificial. Como é que você está construindo a sua história de forma autêntica, encontrando o seu desejo, a sua essência? São coisas básicas para você refletir, para você sair, inclusive, do padrão e da norma estabelecida e encontrar com você mesmo.
Bora! Se você precisar de ajuda, eu tô aqui. A gente marca uma sessão, a gente tem essa conversa um pouco mais afinada. Então, se você também conhece alguém que precisa dessa ajuda para se reconectar com ela mesma, para se descobrir, manda para ela esse conteúdo. Acho que pode servir. Não sei se eu sou o melhor exemplo, mas eu acho que histórias motivam novas histórias. Então, aproveita, mete o dedo no sininho, se inscreva no canal e bora lubrificar, porque esse quadro está aberto. Metidas para vocês.